Abra comigo a sua Bíblia, irmãos. Salmo 115. Salmo de número 115. Vou pedir para você abrir e deixar aberto. Eu vou dar uma repassada naquilo que nós conversamos no domingo passado. E como eu disse no domingo passado, a gente vai meio que fazer uma continuação, baseado lá em João capítulo 4. Mas eu quero me basear na fala nesse capítulo do Salmo 115, tá bom? Todos acharam, irmãos? Então deixa aberto aqui, aí olha aqui para cá. Vamos só fazer uma introdução rápida e a gente já vai para a leitura. Nós comentamos na semana passada, nós falamos sobre adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós falamos que quando Jesus fala adorar em espírito, e essa palavra espírito está em letra minúscula, ela é pneuma, ou seja, Deus ele é um pneuma, Deus ele é um vento, ele está espalhado em todo lugar, ele está em todo ambiente. Ele está combatendo naquela mulher aquela ideia de local, porque ela falou, os nossos pais dizem que nós devemos adorar nos montes, e nós entendemos por que ela falou isso, porque lá desde o período de Roboão, quando há a divisão dos reinos de Israel, a Jeroboão que fica com o reino do norte, ele institui uma adoração no monte, e depois com a queda do reino do norte, a entrada da Síria, aquela região é repopulada com outras nações, com gente de outras nações, e então aquele lugar vira um centro de adoração, e a cultura de adorar é uma cultura de adorar nos montes, tá? É uma cultura de adorar nos montes. E aí ela está falando, os nossos pais dizem que o lugar de adoração é os montes, vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, há essa questão, né? Há essa questão de adorar o que se conhece. E Jesus ele vai entrar numa conversa com ela e ele fala sobre isso. E adorar em verdade, irmãos, é adorar a Deus segundo quem Ele é. Então é necessário nós conhecermos a Deus, nós olharmos para Ele e a partir de quem Ele é, nós oferecemos adoração a Ele. Então há essa necessidade de nós conhecermos a Deus para adorá-lo em verdade. Não é uma adoração que eu imagino como tem que ser, não é como eu acho que tem que ser, não é como eu penso que Ele é, mas como de fato Ele é. É mais ou menos assim, irmão, se a gente pegar assim, pegar um personagem aqui, né? Um personagem, vamos falar de, como eu gosto mais de futebol, se eu gostasse de outra coisa eu falaria outra coisa, mas eu gosto de futebol. Se nós falássemos assim, vamos pegar aqui um jogador de futebol, e falássemos assim, vamos pegar um Maradona, né? O falecido Maradona, falar assim, o Maradona foi um grande jogador de futebol? Sim, foi um grande jogador de futebol. Foi o maior de todos? Não, foi o Pelé. Mas o Maradona foi um grande jogador de futebol. Se nós apenas falarmos do Maradona no campo futebolístico, ele foi um dos maiores. Poderíamos usar Ronaldo, por exemplo, no campo futebolístico, um dos maiores. Mas se nós olharmos como exemplo de vida, de casamento, de conduta, já não dá. Porque a gente falar que a pessoa é grande em tudo, só porque ela foi grande em alguma coisa, não condiz à verdade. Então ele pode receber, ou eles podem receber o prêmio ligado ao futebol. Porque é uma verdade, eles foram muito bons dentro desse ramo do campo futebolístico. Mas em outros ramos eles não foram bons, em alguns casos foram péssimos. Então eles não podem ser premiados por outras áreas por conta de uma área que eles foram muito boas. Agora o nosso Deus, irmãos, Ele é bom em qualquer área. Ele é bom em qualquer esfera. Ele é bom aonde você colocar Ele. Se falar de vida Ele é bom, se falar de morte Ele é bom, se falar de graça Ele é bom, se falar de justiça Ele é bom, se falar de poder Ele é bom, se falar de misericórdia, empatia Ele é ótimo. Nosso Deus é bom em tudo, irmãos. Então nós precisamos adorar a Deus segundo o que Ele é. Amém? Então adorar em verdade é adorar a Deus segundo o que Ele é. Agora, isso nós tratamos no domingo passado. Agora,
quais são as implicações, ou seja, o que acontece quando eu adoro a Deus? Quando eu realmente enxergo a Deus, ou o que uma adoração deveria fazer com a minha vida? Porque embora a adoração nós damos a Deus, embora a gente adore a Ele, alguma coisa acontece com a gente. Alguma coisa deve acontecer em nós. Amém? Então eu quero ler o Salmo 115 com os irmãos agora, que vai dizer o seguinte, a minha tradução é a NVT. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formado por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o salmista, irmãos, ele chama as pessoas a dar ao Senhor toda a glória. Aqui no início ele cita dois motivos para que nós demos ao Senhor toda a glória. O primeiro motivo é por causa do teu amor. O amor de Deus por nós, irmãos, é o motivo pelo qual nós devemos dar toda a glória. Por causa do amor de Deus, há um plano de salvação. Porque Deus amou, Ele fez um plano. E esse plano não era para premiar os bons. Esse plano não era para coroar os melhores. Esse plano era para resgatar pecadores do pecado, transformá-los em nova criatura e transformá-los ainda mais em filhos e filhas de Deus, dando a eles a vida eterna através da fé em Jesus. Então o amor de Deus é a razão pela qual nós temos uma esperança. Se Deus não tivesse o amor que tem por nós, nós já estaríamos completamente condenados. Mas o amor de Deus é a causa de cair sobre nós as mais ricas bênçãos dos céus. Outro motivo que ele lista aqui é a fidelidade de Deus. É interessante, irmãos, como nós olhamos para a história e Deus, de tempos em tempos, de horas em horas, denuncia o comportamento equivocado, errado, as más decisões do povo. Mas Deus, do que Deus não faz? Deus não abandona o seu povo. Se nós pegarmos, irmãos, lá desde o início, quando Deus chamou Abraão lá da terra dos caldeus, até os dias de hoje, o que nós vemos? Uma nação escolhida, mas que nunca conseguiu manter fidelidade durante muito tempo. Havia tempos de fidelidade e muito tempo de infidelidade. Haviam tempos de devoção e haviam tempos de idolatria. Haviam tempos de se achegar e haviam tempos em que eles se separavam muito de Deus. Ou seja, não era uma igreja fiel, não era uma nação fiel a Deus. Mas o que acontece? Por causa de quem Deus é, porque é isso que Paulo diz, se nós negarmos a Ele, Ele nos negará, mas se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque é da natureza dele. Ele é fiel. Deus não é fiel circunstancialmente. Deus não é fiel porque nós o motivamos a ser fiel. Deus não é fiel porque nós damos motivos à fidelidade dele. Ele é fiel porque é parte da sua pessoa, é parte da sua natureza, é parte da sua característica, é parte da sua substância. Ele não pode negar a si mesmo, por isso ele permanece fiel. Então ele está dizendo, dê a ele toda a glória. Palavra glória, irmãos, não glória. Entenda que a palavra glória significa a soma de todos os atributos. Quando João vai dizer, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus,
Ele está dizendo que em Jesus era possível enxergar todos os atributos de Deus. O seu amor, sua fidelidade, o seu poder, a sua justiça, a sua sabedoria, a sua empatia. Todos os atributos de Deus era possível enxergar em Jesus. Então por isso que ele fala, vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. É a soma dos atributos. Então dizendo assim, tudo que você puder juntar de bom, dê a Deus. Tudo que você puder juntar de tudo que é louvável, dê a Deus. Tudo aquilo que você consegue enxergar que é agradável, junte tudo isso, então dê a Deus, porque Ele é digno de receber tudo isso, Ele é digno de receber toda a glória. Ele não pode ser apenas exaltado por um motivo, Ele tem que ser exaltado por todos os motivos. Ele não pode ser exaltado apenas de uma forma. Nós temos que juntar todas as formas e adorar a Deus, porque a Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Ele é digno de toda a glória. E ele vai dizer isso. As nações, elas dizem, onde está o Deus deles? E nós precisamos entender, irmãos, porque embora Deus seja real, embora Ele se manifeste de muitas formas, existe ainda uma dificuldade de muitas pessoas em enxergar a Deus. Não enxergam que existe um Deus. Não enxergam que existe um Senhor. Não enxergam que existe alguém maior do que eles. Alguém que está com o domínio de todas as coisas. Às vezes, como a gente passa por esse tempo mais recente, a pessoa pode chegar e dizer assim, não, Deus não existe, porque como que pode existir um Deus cujo entra uma doença, um vírus, que para alguns é mortal, e morre-se o tanto de gente que morreu nos últimos 1 ano e meio. São pessoas que acreditam que nós estamos entregues, irmãos, ao acaso. Nós estamos entregues à nossa própria sorte. Nós estamos aqui vivendo, ou como diz um filósofo dos nossos tempos, ele fala que a morte é o ponto final de tudo. Que nós simplesmente deixamos de existir a partir do momento que nós morremos. O último suspiro é a sentença de fato da nossa existência. Depois da morte não há nada lá. Não há vida, não há pensamento, não há palavra, não há coisa alguma lá. Para muitos, a vida é esse espaço de tempo entre a data de nascimento e a data de falecimento. Tudo que nós construímos, se construímos dentro desse período de tempo, e não há nada mais além disso. Deus não existe. E se Deus não existe nada além do que o aqui e do que o agora. São pessoas que creem no imediatismo, que acreditam que tudo deriva da sua esforço e da sua vontade, que não existe outra lei regendo a não ser a lei do toma lá da cá, porque elas não conseguem enxergar que o mundo está sendo governado, não hoje, não há 1000 anos, não há 2000 anos, mas desde a sua fundação, o mundo está sendo governado pelo nosso Deus. Ele criou os céus e a terra. Ele deu limites a todas as coisas. Ele criou todas as espécies. Eu já comentei aqui, irmãos, que nós sabemos muito pouco sobre o espaço. Mas nós sabemos mais coisas sobre o espaço do que sobre o fundo do mar. E o nosso Deus criou todas essas coisas, irmãos. Isaías 40 vai dizer que o Senhor chama a estrela pelo nome, e nenhuma deles se furta perante Ele. Nenhuma deles. Então, mas para essas pessoas, irmãos, aonde está Deus? Eles não enxergam. A explicação que Paulo dá aos Coríntios, no capítulo 2 da sua segunda carta, capítulo 4, verso 4, é essa. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus. Ou seja, existe um Deus deste século operando na mente das pessoas. E qual é o trabalhar da mente? Ele cega o entendimento. Ele torna o entendimento obscurecido. Ele parte a partir de uma visão do homem, das coisas, aonde não há perspectiva de Deus. Algumas pessoas, irmãos, elas entram nessa perspectiva a partir de uma dor, de uma falta, de uma ausência, de uma morte. Como que Deus deixou meu pai e minha mãe morrer? Como que Deus permitiu que o meu filho morresse? Não deve haver Deus para permitir tal tamanho sofrimento. Eu me lembro de um pastor iraniano, já falecido, morto, martirizado. Ele conta que numa das suas viagens dentro do país, ele está dentro de um carro com a sua família, e ele tem um filho pequeno. E eles vêm a se acidentar. E essa criança, ela morre. Ela salta pela janela. E ela morre. E quando esse pastor iraniano, perseguido, e foi morto, martirizado, ele vai falar sobre isso. Ele fala da seguinte maneira: eu acredito que no dia em que eu partir para a glória, vai vir um rapaz alto, vai olhar para mim. Ele vai ter mais ou menos, aparentemente, numa idade de 20 anos. Ele vai olhar para mim e vai dizer: eu sou o seu filho. Nós vamos nos abraçar. Eu vou ficar feliz de ver ele de novo. Para esse pastor, a morte do seu filho, não era a ausência de um Deus, mas a promessa de vê-lo novamente agora na eternidade. Para algumas pessoas, as dores, às vezes os traumas que vivem, as marcas que levam, para eles é a ausência de Deus. Como que eu posso ter uma marca na minha vida, uma dor na minha vida? Como que eu posso carregar essa enfermidade do corpo e existir um Deus? E esquecem, por exemplo, que Paulo vai dizer que ele está sendo esbofeteado. Há um espinho na carne do Paulo. E Paulo roga a Deus 3 vezes para que Deus o livre disso. E o que Deus diz? Não. E Paulo usa daquela fraqueza, daquela fragilidade, daquela marca que nós não sabemos qual é. Nós não sabemos se é uma marca psicológica, se ele era depressivo. Nós não sabemos se Paulo, ele tinha as marcas da memória de ter perseguido, matado e ajudado a matar cristãos, e isso era uma dor do seu corpo. Nós não sabemos se Paulo tinha algum problema de saúde e por isso pedia a restauração de sua saúde. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Paulo tinha algo que o incomodava profundamente, a ponto de se transformar em oração, e uma oração não respondida, ou respondida, mas de forma negativa. Não. E Paulo chega a uma conclusão quando ele tem um não de Deus. Quando ele percebe que aquele espinho da carne não vai afugentar-se. Quando ele percebe que aquela dificuldade, aquela fragilidade não vai embora. Ele fala que nas fraquezas se aperfeiçoa o poder de Deus. Por isso eu vou me gloriar nas fraquezas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui essa manhã, você está me ouvindo. Você pode ter fraqueza na sua vida, passar por dificuldades. Uma das coisas, irmãos, que me ajudou quando eu tive crise de ansiedade, foi chegar a uma conclusão na minha cabeça: eu vou ficar bom, eu só não sei quando. Mas enquanto eu não ficar bom, eu vou ter que passar por isso. Eu vou ter que fazer tudo que eu preciso fazer para sair da onde eu estou. Eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu não sei quanto tempo vai ser. Eu sei de uma coisa: isso vai passar. E eu vou fazer de tudo que eu tiver que fazer para passar por isso. A falta de perspectiva, a falta de enxergar que existe alguém cuidando da gente, ainda nas nossas fraquezas, porque é muito fácil, irmãos, nós enxergarmos a Deus quando Deus resolve os nossos problemas. Quando a comida chega na mesa, a gente dá um rajão de glória a Deus. Glória a Deus! Comida! Quando a gente faz o check-up e o médico diz pra gente: a sua saúde está em perfeito estado, é muito fácil reconhecer a Deus.
Mas Deus não quer que a gente faça isso somente nessas horas. Nós não podemos apagar ou escrever Deus a partir das nossas experiências pessoais. Deus não pode ser existente porque tudo vai bem. E Deus não pode ser ausente porque tudo vai mal. Deus não pode ser uma figura que realmente existe, é real, porque a minha vida vai bem. Ou Deus agora é uma figura que não existe, é fruto da psique, é fruto do pensamento, é fruto de uma ideia, é a forma do homem de se apegar a alguma coisa. Não pode ser. E Deus não é isso, irmãos. As nações perguntam onde está Deus, porque elas olham para Israel, em cativeiro, presa, angustiada. E elas dizem, não pode ter um Deus cuidando deles. Não pode ter alguém cuidando deste povo, porque eles estão presos. Como que pode haver um Deus que cuida deles se eles não estão na melhor da sua forma? Como que pode haver um Deus sobre a sua vida se a sua saúde não é plena? Se vocês ainda têm problema com altos e baixos emocionais, como que pode haver um Deus sobre vocês, sendo que vocês ainda têm uma série de dificuldades? A Deus dai toda a glória, porque Ele é o seu escudo, Ele é a sua força. Não é a ausência de problemas, mas é a certeza de socorro e consolo. Não é a ausência de dificuldades, mas é a certeza de que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O salmista vai responder essa pergunta. E para responder, ele não vai responder a partir de quem ele é. Esse talvez seja um dos maiores dos nossos erros. É tentar explicar quem Deus é para as pessoas a partir das nossas experiências pessoais. Quando alguém pergunta e fala assim, como que você sabe que Deus existe? Ah, porque Ele me tocou. Porque Ele falou comigo. Porque eu sinto uma paz. A gente tenta explicar Deus a partir de nós, irmãos. E por mais que a gente tenha experiências com Ele, explicar Deus a partir das nossas experiências é muito pouco. Porque pode ser que alguém de outra religião tenha tido alguma outra experiência mais transcendental do que você teve com o seu Deus. Explicar Deus a partir da experiência é um equívoco que nós cometemos muitas vezes. Uma vez um pastor, acho que na época ele não era pastor, ele estava numa outra nação e haviam naquela cidade muitas religiões. Era uma região muito miscigenada, muito misturada. E ele partiu e foi procurar ali a liderança de cada lugar. E ele entrava no lugar e perguntava assim, como que você sabe, entre tantas religiões, que a sua é a certa? E todas elas responderam, porque eu senti, porque eu ouvi, porque eu recebi. Quando ele foi procurar um pastor, e o pastor não sabia que ele era cristão, ele perguntou, como é que você sabe que a sua religião é a certa, é a salvadora? Aí ele falou, porque está escrito. Nós não cremos porque nós sentimos, nós cremos, irmãos, porque está escrito. A nossa resposta está na palavra. E a palavra é o próprio Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Buscar a resposta a partir de nós é dar a resposta errada. O salmista deixa isso claro, porque você, onde está o seu Deus? Eles poderiam dizer, olha para a nossa história. Deus nos tirou do Egito. Deus fez a partir de um único homem, de uma família de homem e mulher estéreis e avançados de idade, a nossa nação. Ele nos preservou no Egito, Ele nos tirou do Egito, Ele nos fez vencer os cananitas, nós herdamos a terra. Se fosse a partir da experiência, eles parariam aí, e a pergunta seria, tá bom, mas agora vocês estão cativos, uma nação maior do que vocês, tomou vocês, devastaram vocês, prenderam vocês, exterminaram vocês da história, agora então deve haver um Deus maior do que o de vocês. Porque alguém vai ter uma experiência de sucesso melhor do que a nossa, irmãos. Possivelmente o homem mais rico do mundo não seja um cristão. Possivelmente alguém que vai fazer um marco na história da ciência não seja um cristão.
Porque Deus não pode ser medido a partir das nossas experiências. A sua existência não é comprovada a partir de quem nós somos. Na verdade, nós somos resposta daquilo que Deus é. Mas Deus não é a partir da gente, ao contrário, nós somos a partir de Deus. As respostas dos salmistas se baseiam em duas coisas, em dois atributos de Deus. Ele vai dizer: Deus está nos céus. Quando ele aponta para que Deus está nos céus, ele aponta para um Deus que está acima de todos. A ideia de Deus estar nos céus, a ideia de Deus estar ali, não é a ideia de haver apenas um local. Porque nós sabemos, irmãos, de que Deus está em todos os lugares. Ele é o único ser existente que é capaz de estar aqui e estar na China ao mesmo tempo. Ele é o único ser, irmãos. Seja ele um ser angelical, seja ele um ser racional ou irracional, seja qualquer outro ser existente ou qualquer outro elemento, ele é o único que é capaz de estar em todos os lugares, irmãos, ao mesmo tempo. E não apenas estar, mas conhecer todas as coisas. E não conhecer como nós conhecemos. Por exemplo, eu estou aqui nesta manhã, eu olho para os irmãos e eu vejo a estética dos irmãos. O cabelo, a roupa, a máscara. Eu vejo a postura corporal dos irmãos. E é tudo que eu posso enxergar. Mas Deus, Ele não está enxergando apenas isso. Ele enxerga tudo que eu estou enxergando. Mas Ele enxerga a tua alma, o teu coração, os teus pensamentos, as suas angústias. Ele sabe exatamente o que está acontecendo agora com você. E não só com você, com todos nós. A ideia aqui é de que existe um Deus acima de todas as coisas. Aonde está Deus? A primeira resposta é: talvez você não enxergue porque você está olhando para baixo. Está tentando achar Deus nos elementos naturais. Você está tentando achar Deus nas economias. Está tentando achar Deus dentro da política. Está tentando achar Deus dentro da filosofia, dentro da história, de um conhecimento natural. Eu te convido, o salmista está dizendo isso, eu te convido a olhar um pouco mais para cima. O meu Deus está sentado no trono de glória. Ele é excelso e sublime, Ele é soberano sobre todas as coisas. Se você quer conhecer a Deus, pare de olhar para o mundo. Pare de olhar para as coisas criadas. Embora elas denotem um pouco do poder dEle, não dizem da totalidade de quem Ele é. Embora você possa enxergar na natureza atributos gloriosos de Deus, ainda assim não é todo Deus, porque Deus não está totalmente lá. Deus está nos céus, acima de tudo e de todos. Não há nada acima da cabeça de Deus, apenas uma coroa, porque Ele é rei de todas as coisas, de todas as nações. Conhecer a Deus é destacar a sua sublimidade, a sua exaltação. Olha o que Isaías vai dizer no capítulo 57, verso 15. O alto e sublime, que vive na eternidade. O santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os espíritos oprimido e humilde. Dou ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Onde está Deus? Deus diz sobre si mesmo: eu, o alto e sublime, eu habito nos lugares mais santos. Eu habito nos lugares mais inacessíveis. Eu estou nos lugares mais elevados. Mas eu também me relaciono com os pequenos. Eu ajudo os caídos. Eu visito os arrependidos. Eu estou juntos com os tristados. A minha monarquia, o meu trono não me isenta de sentar com gente simples e humilde. Um dos grandes questionamentos acerca de Jesus, porque você imagina, irmãos, que eles estão esperando um rei soberano, alguém de sangue azul, de estirpe, alguém preparado, alguém que pareça um rei. O rei que se assente aonde? Que se assente nos tronos de governo.
Alguém que se sente no ponto mais alto do sinédrio. Alguém que seja reconhecidamente entre os sacerdotes. Alguém que possa discutir com o Império Romano a altura. Eles estão esperando o rei importe. E aonde Jesus senta, irmãos? A Bíblia diz que Jesus senta com prostitutas e publicanos. Come com eles. Porque embora ele seja real, embora Jesus de fato seja da realeza, porque ele não nega isso quando ele está diante de Pilatos. Pilatos chega para ele assim: tu és o rei dos judeus? E ele fala: você diz. Aí ele fala: mas se este fosse o meu, os meus batalhariam por mim. Ele não diz: eu não sou rei. Só está dizendo o seguinte: você está errando, não é que eu sou rei, você está errando é quem é meu povo. O meu povo são aqueles que lutam por mim. Eu sou rei deles. Eu reino sobre eles, sobre o coração deles. Ele é rei. Mas aonde que ele está sentando? Com prostitutas e publicanos. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não para aqueles que acham que estão doentes, mas para aqueles que reconhecem que estão doentes. Porque a cura que Jesus veio dar é a enfermidade que todo corpo tem, que é a do pecado. E ele veio para nos sarar do pecado. A diferença é que tem gente que reconhece que está doente e tem gente que acha que está sadio. Estava ouvindo esses dias um rapaz falando, comentando sobre saúde. E ele falando sobre isso, falou assim: esse rapaz ele tem um advogado que era extremamente gordo, obeso. E ele falava: você precisa mudar de vida, mudar o estilo e tal. Ele falava: vamos ali fazer um exame de sangue. Garanto que o meu exame vai dar melhor que o seu. Ele falou: rapaz, não é assim, não é desse jeito. Aí ele falou: sabe qual é a questão? Tudo é uma questão de idade. Daqui a pouco, esses seus exames que você vai lá e diz que tá bom colesterol, tá bom triglicéridos, tá bom tudo, daqui a pouco vai começar a piorar, porque tudo é uma questão de idade. O seu corpo tem uma forma de reagir, daqui a pouquinho vai começar a não reagir do mesmo jeito, e você vai perceber que seus exames vão começar a cair. Tem gente que tá assim, irmãos. Tá no pecado, tá fazendo tudo errado, tá levando a vida para um rumo totalmente equivocado, tá dizendo que nada, eu tô bonzão. Aí a questão é: só espera mais um pouquinho, que já já a síndrome do teu pecado te alcança. Então, está dizendo isso: olha, eu habito nos lugares mais santos, mas ao mesmo tempo, eu estou com mais humilde, eu estou com mais simples, eu estou ouvindo a oração da viúva, eu estou ouvindo o choro da criança. Daqui a pouquinho, eu estou ouvindo o profeta clamar no meio do calabouço. Eu estou ouvindo o profeta clamar dentro de um grande peixe, ainda em estado de rebeldia, longe de onde eu estou. Mas eu estou com esse tipo de gente. Eu estou no lugar mais alto, mas eu também habito nos lugares inacessíveis no coração e na alma humana. Eu estou com aquele que me clama, aquele que me pede. Resposta dele é essa: Deus está nos céus. E Deus diz: eu estou nos céus, mas eu também habito com aqueles de coração que me buscam, que me querem, que me desejam. A segunda resposta do salmista é: ele faz tudo o que deseja. A primeira resposta é: Deus está no céu. Deus está no lugar que eu e você não temos acesso, ou não tínhamos acesso. A segunda resposta é: Deus faz tudo o que deseja. E dentro dessa frase, ele destaca a onipotência de Deus. O desejo de Deus fazer e fazer do jeito que desejar. Às vezes, irmãos, a gente deseja fazer algumas coisas, não é verdade? E tem desejo. De vez em quando, eu me dou o luxo de tentar fazer uma comida diferente. Eu desejo, mas nem sempre o meu desejo se transforma na realidade. Sai alguma coisa próxima. Mas não sai como eu queria. Deus não é assim. Tudo o que Deus deseja, Ele faz e sai do jeito que Ele desejou. Deus não é um ser que fala: vou fazer uma igreja santa, imaculada e pura. Aí no meio do caminho fala: vai dar ruim. Vou fazer alguma coisa parecida com o que eu acho que eu deveria fazer. Não, irmão, de fato,
Deus vai vir encontrar uma igreja sem mácula, sem ruga, mancha ou coisa parecida. Não vai ser um projeto que talvez ele gostaria do que fosse, e nem aproximado. Vai ser exatamente como ele desejou, projetou e quis. Porque Deus faz do jeito que ele quer. Jeremias capítulo 32, verso 17 vai dizer o seguinte: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra com a tua mão forte e o teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente transfere as nossas dificuldades em oração para Deus. Como que a gente fala assim: Deus, eu vou pedir para o Senhor, mas eu vou te pedir uma coisa difícil, Deus. É mais ou menos quando Jesus está descendo do monte da transfiguração e tem um rapaz ali endemoniado, e os discípulos tentaram expulsar, não conseguiram, e aí Jesus chega ali, se aproxima, as pessoas vão falar com Jesus: ó, os discípulos não conseguiram. O pai daquele rapaz chega para Jesus e diz assim: Senhor, se tu podes. Aí Jesus fala assim: se eu posso? Não. A questão não é se eu posso. A questão é se você crê. Porque eu posso todas as coisas. O Deus dos céus pode todas as coisas, irmãos. Ele, se quiser, faz do jeito e quando, da forma que ele quiser. Ele pode. E não é que ele pode, porque tem pessoas que conseguem, né, irmãos? Às vezes eu gosto de assistir as Olimpíadas, aí vejo aqueles recordes. Aí você vê a pessoa lá tentando quebrar o recorde. Aí aquele número que parecia difícil ou impossível de quebrar, a pessoa vai lá e quebra aquele número. Mas aí quando o entrevistador vai lá falar com ele, como é que ele está? Cansado, mal consegue falar, ofegante. Eu não sei se vocês viram na última Olimpíada, eu assisti. Eu acho que eu não lembro se eu estava em casa, não lembro se eu estava viajando. Aquela do remo, como é o nome do rapaz? Não é Isaías, é Zacarias, uma coisa assim. Isaquias, obrigado. Irmãos, eu não sei se vocês assistiram a prova. O cara fica em cima de um barco, um remo, desse tamanho aqui, ó. 3 metros de altura. E aqui, ó. 200 metros, irmãos. Eu não consigo correr 200 metros. O cara remava. E eu fiquei cansado assistindo. Quando terminou, que foram entrevistar, que ele foi medalha de ouro, uma vida sofrida, como a grande maioria. E aí ele foi dar entrevista, visivelmente cansado, ofegante, o corpo fadigado. A gente acha às vezes que Deus é assim. Fiz a cura, mas que difícil, que operação complicada. Que provisão difícil que foi para fazer esse negócio. Não, irmãos. O nosso Deus nem sequer se cansa. O nosso Deus nem sequer sente fadiga. Nada, irmãos, do que a gente possa ser difícil para a gente, fadiga a Deus. Desgasta a Deus. Deus, ele fica pleno e poderoso quando ele faz alguma coisa. Ele vai dizer o seguinte, olha o que Jó vai dizer, Jó 42:2. Sei que tudo podes, e ninguém pode frustrar os seus planos. Jó 42 é o momento que Jó reconhece que tudo que ele falou era uma grande bobagem. Jó gasta, irmãos, ali em torno de 35 capítulos falando uma grande bobagem. Por quê? Porque ele definia Deus a partir de quem ele era. Por acaso Deus pode reconhecer o sofrimento humano? Por acaso o Senhor conta os seus dias contra os nossos? Por acaso as aflições que nós sofremos, Deus sofre essas mesmas aflições? Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não está vulnerável às coisas que nós estamos, porque Deus é maior do que a gente. Então ele acha que Deus é um Deus destacado, que não sofre, que não tem dor, que não chora, que não tem... Ele é um Deus que está livre do sofrimento. Quando a gente chega nas Escrituras, irmãos, Isaías falando que Jesus seria um homem de dores, provado no trabalho, e ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Nós vemos nas Escrituras um Jesus que teve fome, um Jesus que sentiu cansaço,
O Jesus que chegou ao limite do estresse, suando sangue. Um Jesus que teve sede na cruz do Calvário. Um Jesus que sentiu na sua pele as aflições de um martírio. Jó, capítulo 42, está dizendo o seguinte: eu reconheço que tudo que eu falei foi uma grande besteira. Porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor pode tudo. E tudo que o Senhor planeja não pode ser frustrado. Irmãos, a Bíblia vai dizer que na mão de Deus existe um livro da vida. Nele lá está escrito o nome de todos que serão salvos. Aí você fala: pastor, você acredita na predestinação? Eu falei: de jeito nenhum. Não desse jeito. Eu acredito que Deus, pela sua presciência, por saber todas as coisas antes, sabe quem serão salvos. É diferente. É diferente de você falar que Deus já escolheu quem vai ser salvo e Deus já saber quem vai ser salvo. Já tem na mão dele. Você acha, irmãos, que no meio do caminho... Vocês acham mesmo que no meio do caminho Deus vai mudar alguma coisa das Escrituras? E vai dizer assim: quer saber? Saiu tudo fora do plano. Está tudo acontecendo diferente. Vou ter que remodelar o meu projeto. Não, irmãos. O Cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo, ele foi manifesto no tempo adequado. E a vida que está preparada para nós, a herança que está preparada para nós, como diz Jesus: vinde benditos meu Pai, possuir por herança aquilo que já está preparado antes da fundação do mundo. Já está pronto, irmão, já está colocado, já está certo que vai acontecer, porque os planos de Deus não se frustram. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Então a coisa está dizendo: Deus não existe. E o salmista está dizendo: Ele existe. Primeiro, Ele está acima de todas as coisas. Ele está no lugar que você não conhece, que você não sabe, porque Ele é sublime, Ele é exaltado, Ele está no alto e sublime trono. E segundo, Ele pode todas as coisas. A partir daí, o salmista, ele vai fazer uma descrição de idolatria. E aí, irmãos, para nós ainda temos na nossa cabeça idolatria como uma coisa esculpida. Se nós olharmos o texto, é exatamente o que ele está combatendo: das pessoas fazerem imagens e adorar essas imagens. Que na escultura, elas possuem visualmente componentes compostos do corpo humano, mas que na operação não tem poder nenhum. Tem olhos, mas não veem; tem boca, mas não fala; tem ouvidos, mas não ouve; tem pé, mas não anda; tem mãos, mas não realizam obras; não emitem sons. Está dizendo isso. Mas nós precisamos, irmãos, entender, e aí eu quero usar algumas falas e alguns exemplos, para nós entendermos essa questão da idolatria. Porque se a gente não tomar cuidado, nós criamos os nossos deuses. E nós achamos que criando esses deuses nós estamos adorando o único Deus. Talvez, irmãos, a nossa idolatria sem imagem seja mais nociva do que uma idolatria com imagem. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A questão não é o que o homem constrói com as mãos, a questão é o que o homem constrói com o coração. A questão não é se eu vou criar uma imagem, vou colocar no quartinho lá, dentro de um armário, num lugar. Não, a questão é o que está sendo construído no meu coração. Porque o ídolo é construído no coração. E muitas vezes o ídolo é construído para tentar organizar alguma situação na nossa vida. Vou dar 2 exemplos, irmãos, bem conhecidos. Um eu já citei na semana passada. Quando Jeroboão assume 10 reinos do norte, o que ele faz? Ele tem medo que as pessoas saiam das 10 tribos e vá a Jerusalém adorar e volte a se aliançar com Roboão. E assim ele vai deixar de governar sobre 10 tribos. Então o que ele faz? Ele não apenas constitui adoração nos montes. Ele não apenas levanta sacerdotes que não são da linhagem de Arão. Ele não apenas destaca dias de festa, mas ele também constrói 2 deuses.
E fazendo isso, o que ele quer fazer? Ele quer manobrar uma situação. Ele quer administrar uma situação. Quer ver um segundo exemplo? Quando Moisés sobe no monte, fica aproximadamente 40 dias, o povo começa a questionar quem? O Arão. Cadê Moisés? Ele nos trouxe para esse lugar para morrer. E agora, o que vai ser da nossa vida? O que Moisés, o que Arão disse? Arranquem das orelhas das suas esposas e filhas pingentes, ouro, dê os anéis. A Bíblia diz que o povo então traz tudo aquilo ali. Eles fazem uma fundição, faz um bezerro de ouro. E o que ele diz? Aí está o vosso Deus, que vos fez subir da terra do Egito. O que Arão está tentando fazer? Administrar um problema, construindo um Deus. Sabe por que as pessoas constroem ídolos no coração? Porque elas precisam administrar um problema do coração. Elas precisam criar uma figura que diga alguma coisa para elas naquele momento. Então se constrói um Deus. Existiu um homem chamado Tertuliano. Esse homem é considerado um dos pais da igreja. Só para os irmãos situarem na história, tudo que vem pós-apóstolos, os homens que defenderam a fé depois dos apóstolos, que os apóstolos morreram, ou seja, da era apostólica, são chamados de pais da igreja, na teologia patrística. Então quando você for ouvir falar de um pai da igreja, é alguém que está ali no primeiro século, no ano 100 em diante. Foram os homens que defenderam a fé antes que a Bíblia tivesse essa estrutura que nós temos. E Tertuliano é tão importante, irmãos, que ele foi o primeiro homem a definir a Trindade. Tertuliano, ele é dono de uma frase das mais conhecidas, que o sangue dos mártires, eles são a semente da igreja. Então Tertuliano foi um homem muito importante para a teologia e para a igreja. Porque a igreja estava sofrendo um grande ataque de ideias. Um homem chamado Marcião tinha se levantado e estava dizendo que o Antigo Testamento não valia mais. Inclusive alguns textos que eram usados comumente na igreja começaram a ser questionados por Marcião. E Tertuliano, ele se levanta para defender a fé. E ele vai se levantar para defender a importância do Antigo Testamento, a importância de se manter os escritos apostólicos e as leituras dentro da igreja. Então ele é um defensor de escrituras, um homem extremamente importante. E Tertuliano, ele vai dizer a seguinte coisa sobre idolatria. Ele vai dizer o seguinte: engana-se quem pensa que idolatria são somente obras feitas por mãos. Seria o mesmo que dizer que adultério é só quando nós temos contato físico, ou homicídio apenas quando nós de fato tiramos a vida de alguém. Quando as escrituras, elas condenam veementemente o desejo lascívio e a prática, que até mesmo uma única palavra contra o seu irmão já é considerado homicídio. Ele vai fechar o pensamento dele dizendo o seguinte: que a idolatria é a raiz de toda a maldade. Nós precisamos, irmãos, prestar atenção se porventura nós não estamos construindo um Deus que não existe. A verdade, irmãos, é que o Deus que algumas pessoas acreditam, ela parece muito mais com o Papai Noel do que com Deus. Eu acho até que se alguém falar assim, descreva a imagem de Deus, ela vai descrever um homem gordinho, com uma carinha redonda, carinha terna, com as bochechas rosadas, com olhos claros e com as mãos gordinhas dizendo: vem até mim, eu sou Deus. Nós não podemos, irmãos, por um atributo de Deus, esquecer de todos os outros atributos de Deus. O mesmo Deus que é amor, a Bíblia vai dizer que ele é um fogo consumidor. O mesmo Deus que enviou o seu Filho para salvar as nações, será o mesmo Deus que vai condenar os não crentes. Nós não podemos, irmãos, esconder um atributo de Deus em detrimento de outro atributo. Nós não podemos
pincelar Deus com as cores que nós mais gostamos. Nós precisamos enxergar Deus em sua totalidade, irmãos. E qualquer coisa diferente disso é idolatria no nosso coração. Porque isso não corresponde à imagem de quem Deus é. Eu já disse aqui para os irmãos que para mim Atos capítulo 5 é Deus colocando freio numa igreja. A igreja ora, as cadeias se abrem, o paralítico anda, a sombra do Pedro sai curando, os negócios vão acontecendo, a multidão vai se aliançando, a comunidade vai crescendo. Daqui a pouquinho, um casal decide mentir dentro da igreja. Imagina, irmão, se todo mentiroso morrer dentro da igreja. Sobravam alguns. Sabe aquele negócio? Pastor, não fui na igreja, não consegui ir. Não é que não conseguiu, não quis ir. Porque se quisesse ir, tinha vindo. Pensou, pastor, não consegui congregar. Aí, daqui a pouco você fala, verdade, isso, verdade. Puf, caiu morto. Ah, pastor, olha, eu fiz aquilo lá porque eu não consegui me conter. Puf, cai morto. Porque não é uma questão de não conseguir, é uma questão às vezes de não priorizar. E na cabeça deles, eles queriam dar um valor, dizendo que era tudo e não era tudo. E aí, chega na igreja, fala para o apóstolo Pedro, está aqui tudo. Fala, é tudo, é tudo. Porque mentiste, o Espírito Santo está aí, vai cair morto, caiu morto. A Bíblia diz que pegaram um rapaz, levaram lá e enterraram. A mulher que nem sabia que o marido tinha morrido, voltou lá e falou assim, foi tudo que vocês entregaram? Foi tudo, é tudo que não, morreu também. Falou, os mesmos homens que levaram seu marido e acabaram de enterrar, ele vai enterrar você também. Ela sabia, geralmente quando a gente morre, a gente não sabe como vai fazer nosso cortejo fúnebre, né? Ela já sabia, o mesmo, aquela mesma galera ali que enterrou seu marido vai enterrar você. E ali para mim, irmãos, é claro Deus dando limites e dizendo, olha, tudo que vocês estão vivendo é coisa boa, mas não esqueça quem eu sou. E eu sou um Deus que dá vida e que promove a morte. Jesus vai dizer isso, olha, não temam o homem que pode só matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e fazer o espírito perecer no inferno. Quem está falando do diabo, irmão? De jeito nenhum, está falando de Deus. Então nós não podemos criar um Deus a partir de uma ideia nossa, de uma concepção. Ah não, Deus é tão bom que no final vai salvar todo mundo. Vai nessa. Ai, Deus é tão gostoso, Deus é tão bonzinho, Deus é tão cheiroso. Ai, que eu posso viver a vida que eu quiser levar. Vai nessa. Está construindo um ídolo no teu coração. Não corresponde a quem Deus é. Você está adorando uma pessoa que não é Deus. É o Papai Noel, é o Coelhinho da Páscoa. É alguém, irmão, pode até ser Cosme e Damião, mas não é Deus. Nós precisamos enxergar Deus em toda a sua plenitude, irmãos. Nós temos que enxergar um Deus que é gracioso e poderoso ao mesmo tempo. Um Deus que dá alegria, mas ao mesmo tempo, da forma como Ele fala, Ele causa pavor. Eu já disse, irmãos, imagina, você vai falar assim, vamos fazer um culto ali no Pico do Jaraguá. Aí vai todo mundo animado, vamos encontrar Deus no Pico do Jaraguá, vamos encontrar Deus no Pico do Jaraguá. Aí quando você vai chegando, você já vê que tem uma nuvem negra em cima dela. Raios saindo. E um monte tremendo. Aí você vai falar, nós vamos encontrar Deus no Pico do Jaraguá? A imagem dá pavor, mas quem é? É Deus. Esse é o mesmo Deus, irmãos. O mesmo Deus que fez o povo se alegrar atravessando o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que deixou o povo apavorado no Monte Sinai. É o mesmo Deus, não é outro Deus não, irmãos. Algumas pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Ah não, Deus é mais bonzinho no Testamento. É o mesmo Deus, irmãos. Uma das características de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, Ele permanece o mesmo. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não mudou, Ele não mudou, porque Ele não precisa mudar, porque Ele é perfeito. E nós precisamos adorar a um Deus que é inteiro. Ele é todo Deus, e nós temos que adorar como Ele é. Deixa eu terminar, irmãos. Porque para nós adorarmos a Deus, em verdade, nós temos que enxergar todos os atributos dEle. E adorá-lo por isso. Adorá-lo por isso. Olha o que vai dizer Números capítulo 6, verso 23 ao 26.
É uma bênção sobre os filhos de Arão. Fale Arão com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante seu rosto e lhes dê a paz. Qual que é a bênção que Arão ia dar? Que o rosto de Deus esteja sobre a vida de vocês. Que o olhar dele resplandeça sobre vocês. Essa é a maior bênção que a gente pode ter, irmãos. Qual que é? É conhecer a Deus. É ver o seu rosto. É estar diante dele. É a graça dele, o atributo dele, o resplandecer de quem ele é, cair sobre nós. Essa é a maior bênção que a gente pode ter. Agora, quando essa bênção acontece, quando esse resplandecer acontece, o que é que acontece com a minha vida? Eu não fico só maravilhado. Eu não saio só dizendo, nossa, como Deus é bonito, como Deus é belo, como Deus é cheio. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quanto mais nós ficamos expostos a quem Deus é e não a uma imagem do que a gente acha que é, não a um Deus que a gente imagina que seja, mas de fato diante de Deus, quanto mais nós o vemos, mais Ele resplandece sobre nós. E quanto Ele mais resplandece sobre nós, mais nós vamos se tornando parecidos com eles. Então, irmãos, a ideia de adorar a Deus em espírito e em verdade não é criar um Deus para a gente adorar. Não é pegar um único atributo de Deus, aquele que mais me cabe, aquele que melhor me condiz, aquele que eu me sinta mais confortável, e falar, é isso que eu vou adorar. Porque isso é ídolo, isso não é Deus. Deus precisa ser adorado em sua totalidade. Deus precisa ser adorado em tudo que Ele é. E para isso acontecer, nós precisamos estar diante dEle. Ele precisa resplandecer o seu rosto sobre nós. E Ele resplandecer o seu rosto sobre nós, nós somos transformados segundo o que Ele é. Algumas pessoas têm dificuldade com a santidade, sabe por quê? Porque não se expõem ao santo. Porque gastam as suas vidas se expondo a tantas outras coisas, menos ao Santo dos Santos. Mas aqueles que se põem diante do Santo dos Santos, irmãos, são santificados. Aqueles que se expõem a um Deus de amor, eles crescem em amor. Aqueles que se põem diante de um Deus de justiça, eles crescem em fome e sede de justiça. Aqueles que se expõem diante de um Deus humilde, eles esvaziam-se de si mesmos para serem parecidos com Jesus. E aqueles que se expõem diante de um Deus vingador, são aqueles que reconhecem que Ele fará justiça. Porque essa é a oração do Apocalipse. Por acaso o Senhor não fará justiça àqueles que clamam diante do Senhor de dia e de noite. Se nós, irmãos, de fato queremos ter uma vida transformada e fazermos uma adoração devida, nós precisamos olhar todos os atributos de Deus. E para isso nós precisamos estar expostos a esse Deus. E não criando um Deus no nosso coração. Não criando uma imagem de um Deus no nosso coração. Um Deus que não condiz à realidade, ou apenas é uma parcialidade de quem Ele é. Nós precisamos orar a Deus e falar, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Cada dia mais. Eu quero que o Senhor me revele quem o Senhor é cada dia mais. E tudo que eu te conheço, transforme quem eu sou. Se olhar o salmista vai dizer o seguinte, que todos aqueles que criam um ídolo se tornam iguais ao ídolo que criaram. Inoperantes. Não faz diferença nenhuma. A mulher samaritana, no capítulo 4 de João, é uma mulher que está falando de adoração, lugar de adorar. Inclusive, não só de adoração, se os irmãos lerem o texto, ela fala inclusive do Messias. Nós sabemos que há de vir o Messias, e quando Ele vier, Ele falará todas essas coisas.
Não é só uma mulher que adorava lá, mas ela tinha a ciência de que havia um Messias, alguém que viria para o tempo dela. Irmãos, tem um monte de gente que sabe que Jesus vai voltar, mas não faz a mínima diferença para a vida dele. Ele negocia do mesmo jeito, ele mente do mesmo jeito, ele fala mal do mesmo jeito. A vida dele não é transformada, ainda que ele saiba que vai haver um advento, que vai ter um tempo futuro, que isso vai acontecer. Isso não transforma ele. Por quê? Porque ele não está diante de Deus, ele está diante de um ídolo. Porque a verdadeira adoração, irmãos, transforma o adorador. A verdadeira adoração transforma o adorador. Amém? Podemos ficar de pé? Eu quero orar com vocês nessa manhã. Sabe o que eu gosto das escrituras, irmãos? É que as escrituras ensinam a gente a lidar com o ídolo. Sabe o que a gente faz com o ídolo? A gente quebra. Não é verdade? O que Gideão fez quando Deus chamou ele? Levantou de madrugada, pegou um tacape, porrete e saiu quebrando tudo, irmão. Porque o ídolo não é uma coisa que a gente guarda. O ídolo não é uma coisa que a gente esconde. O ídolo é uma coisa que não tem que existir. Eu não posso criar um Deus e adorar um Deus do jeito que eu acho que seja, irmão. É o maior erro que a gente pode cometer. Quando na verdade a gente devia orar e falar: Deus, mostra para mim quem é o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor mais e mais. O que Israel estava esperando não era um Messias, era um ídolo. Porque quando o Messias veio, eles não reconheceram. Por quê? Porque eles criaram um biotipo. Eles criaram uma ideia do Messias que não era o Messias. E quando ele veio, eles não reconheceram. Eles não reconheceram o tempo da visitação. Tem coisas, irmãos, que é Deus fazendo na nossa vida e a gente acha que é o diabo, que é o demônio, que é o mundo, que são as pessoas, que é a má sorte. E é Deus fazendo. Mas como a gente não conhece a característica de Deus, a gente não entende. Oséias vai dizer: vinde, tornemos ao Senhor. Porque Ele despedaçou vocês e Ele vai trazer a cura para vocês. Ele vai levar vocês até a morte, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar vocês. A gente conhece um Deus que ressuscita, mas a gente conhece um pouco Deus que faz morrer. A gente conhece um Deus que sara, mas a gente conhece pouco Deus que abre feridas. E nós precisamos conhecer um Deus que não só cura, mas um Deus que nos fere. Nós precisamos criar não apenas um Deus que ressuscita, mas um Deus que faz morrer a nossa natureza humana. Nós precisamos conhecer Deus na sua totalidade e adorá-lo em sua totalidade. Qualquer coisa diferente disso é um ídolo no nosso coração, irmãos. E nós precisamos conhecer a Deus em sua totalidade. Amém? Você pode orar por isso? Conhecer a Deus em sua totalidade. Conhecer quem de fato Ele é. E adorá-lo por isso. E por isso ser transformado. Por isso ser transformado. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa manhã. Nós nos debruçamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade, Senhor. E eu oro, Senhor, para que não haja no nosso coração nenhum nível de ídolo, Senhor. Que a idolatria não nasça no nosso coração. Nós não temos a prática de construir imagens, esculturas, mas o ídolo não é construído apenas pelas mãos, mas ela nasce no coração. Muitas vezes um ídolo ele nasce para resolver ou para equalizar um problema dentro da nossa alma, algum conflito, como aconteceu com Arão e como aconteceu com Jeroboão. Ele constrói ídolos para sanar aquele questionamento, para calar aquela voz, e adora e fazem um Deus que não é Deus, ó Pai. E às vezes nós criamos um Deus que quer calar a nossa angústia, quer calar e quer amenizar os nossos erros, quer, Pai, domesticar as nossas falhas, e aí a gente constrói um ídolo, a gente constrói alguém que não é Deus, e o chama de Deus, e o chama de Todo-Poderoso, quando na verdade aquilo não é Deus, aquilo não é o Senhor em sua plenitude, não é o Senhor se revelando, não é o Senhor em verdade, mas é alguém que eu gostaria que fosse Deus. E a minha oração é essa, Senhor, que a gente possa, se porventura ter, ó Pai, um ídolo no coração, quebrá-lo nessa noite, nós possamos esmiuçar isso nessa manhã, nós possamos quebrá-lo completamente diante do seu altar, como o Senhor fez, Pai, com Dagon, quando foi colocado Dagon, e foi colocado a arca do Senhor no mesmo espaço pelos filisteus, o Senhor primeiro derrubou Dagon, mas a segunda vez o Senhor simplesmente esquartejou aquele ídolo,
porque o Senhor não divide o espaço com mais ninguém. Eu oro, Senhor, para que o Senhor resplandeça sobre nós. Quem é o Senhor caia sobre nós. A sua pessoa, os seus atributos, a sua palavra, a tua vontade, que essa seja esmagadora sobre nós. Que nós não venhamos tentar domesticar um Deus que não pode ser domesticado. Que a gente não possa manipular um Deus que não pode ser manipulado, mas Ele deve ser adorado em tudo que Ele é. E essa adoração, Senhor, ela transforma quem nós somos. Não existe verdadeira adoração sem verdadeira transformação de vida. Não existe conhecimento de Deus sem transformação da mente por aqueles que te conhecem. Não existe vida santificada sem exposição ao Santo dos Santos, ó Pai amado. E eu oro por isso, Senhor, que a gente não construa um Deus pra gente, que as nossas mãos não sejam capazes e o nosso coração não seja capaz de construir um Deus, mas que a gente tenha desejo de conhecer ao Senhor profundamente, intimamente, cada dia mais, Senhor. Ajuda-nos a lidar com o nosso coração. A fonte de toda a maldade, segundo Tertuliano, a idolatria é a fonte de toda a maldade. Ela é o atenuante de todo o erro. Ela é o que alivia toda a falha. A idolatria, ela não chama de pecado pecado, Senhor. Mas nós queremos verdadeiramente que a sua luz resplandeça sobre nós. Haja convicção de pecado, haja transformação de mente, haja renovação de fidelidade diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a adorá-lo em espírito e em verdade, a partir de quem o Senhor é, e não de quem nós acreditamos quem seja o Senhor, mas a partir da sua revelação, da sua glória, da sua manifestação, da sua palavra, nós possamos te adorar em espírito e em verdade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?